Não vou fugir muito dessa palavra do apóstolo Joaquim, não. Quero ser bem pausado para que você possa entender um pouquinho mais acerca desse sacrifício. Amém? Josué, capítulo 1, do verso 1 a seguir, está escrito assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés: Moisés, meu servo é morto, levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Tendo o lugar que pisar a planta de vossos pés, do vosso pé, vou-lo tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então somente esforça-te e ser muito corajoso, cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Amém, meu Pai. Amém, igreja? Amém. Graças a Deus. Oh, Pai, agradecido. Amados, o pastor Joaquim estava aqui trazendo uma síntese dessa palavra poderosa acerca do sacrifício de Abraão, e ele fazendo essa rápida introdução, eu comecei ali a meditar alguns trechos curiosos dessa palavra, e me trouxe a Bíblia Sagrada uma alusão acerca desse sacrifício abençoado, que era o sacrifício a qual temas nós vamos falar aqui nessa noite, acerca de Josué, ligado com o que aconteceu com Abraão. Abraão, se nós formos meditar na palavra do Senhor acerca do que Abraão passou para chegar a ser o príncipe de Israel, o pai, de uma grande nação, você vai ver que a vida de Abraão não foi fácil. Foi uma vida ali que os seus pais adoravam ídolos, e Abraão foi escolhido pelo Senhor. Mas quando Deus escolheu Abraão sentiu um chamado no coração. Imediatamente Abraão ouviu a voz do Senhor. E quando Abraão ouve a voz de Deus, ele pega e faz de acordo com o que Deus determina. Isso chama-se obediência. É o que está faltando na igreja nos dias atuais. Obediência. Porque quando Deus falou com Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para uma terra a qual eu vos mostrarei, ele imediatamente saiu do meio da sua parentela. Ele foi buscar aquilo que Deus tinha determinado para ele, aquilo a qual Deus tinha falado para ele. E eu começo a entender, amados e queridos, que quando Deus fala com Abraão e ele sai imediatamente e começa a buscar a terra que Deus prometeu a ele, eu vejo uma nação ali já começando a brotar.
Por quê? Porque Deus tinha prometido a ele que ele seria pai de uma grande nação. E quando Abraão faz aquilo que Deus determinou que era para ele fazer, ele estava já tomando posse da vitória. Então o segredo da tua vitória nesta noite é fazer aquilo que Deus determinou para você. Se Deus falou para você que o teu lugar é ficar quietinho no banco dando glória a Deus, você fica quietinho no banco dando glória a Deus. Se Deus falou para você que o teu lugar é na porta ajudando a igreja, então vai para a porta ajudar a igreja. Se Deus falou para você que o teu lugar é à frente do círculo de oração, não hesite de maneira alguma, vá para a frente do círculo de oração. Se Deus falou para você que o teu lugar é dirigindo a mocidade, é estar no meio da mocidade, vá fazer o que Deus mandou. Se Deus falou para você que é para você se levantar como profeta no meio do povo de Israel, o povo de Israel é o dia que nós estamos vivendo nos dias de hoje, a igreja. Veja bem, você tem que se levantar como profeta. Então não há como fugir da promessa de Deus. Se Deus te prometeu, é lindo quando Deus promete alguma coisa para nós. É maravilhoso quando nós ouvimos a voz do Senhor, ou um profeta vem e diz: olha, assim diz o Senhor teu Deus, você será abençoado, você será abençoada, e você será assim, assim, assim. O nosso coração se alegra, mas atrás desta profecia, atrás desse mandamento do Senhor, tem assim as suas provações. Você não vai poder chegar em determinado ponto da tua vida e dizer: olha, Deus me prometeu algo, mas nada está se cumprindo. Veja bem, Abraão, depois de ter ouvido a voz do Senhor, se ele tivesse parado no lugar e dizer: olha, eu vou esperar agora chegar à terra prometida, a terra nunca chegaria até ele, jamais. Por quê? Porque ele teria que andar até a terra, Deus ia mostrar a terra para ele. E o pastor Joaquim começou a falar aqui acerca do sacrifício, depois que ele andou tudo isso que ele tinha feito, passado por momentos de dificuldades e problemas. Ele pega agora o seu filho, o único filho, depois da sua velhice que Deus já tinha dado a ele, depois de ter sido muitas das vezes, até quem sabe, pessoas que tinham usado ele como motivo de chocarrice, motivo de tiração de sarro. Olha aí, ó, o pai de uma grande nação nem filho tem, mas Deus estava vendo, Deus estava com uma providência já para ele. E a Bíblia vai dizendo que, segundo o texto que o pastor leu aqui, ele pega agora o seu filho, de acordo com a determinação de Deus, e vai andando nesses quilômetros a qual foi falado aqui nesta noite. E quando ele chega, ele olha para o monte. A Bíblia diz que os olhos dele parou de longe, fitou e viu o lugar do sacrifício. Deus estava mostrando a ele o lugar do sacrifício. Veja bem, amados, às vezes é difícil chegar aonde Deus determinou, às vezes tem um certo sacrifício para ser feito, mas se Deus mandou que você vá até lá, não importa as condições, não importa a quantidade que você tenha que andar, o tanto que você tem que andar, não, mas vá e faça aquilo que Deus determinou. Sabe por quê? Porque se ele fizesse como o pastor Joaquim disse, se ele parasse ali por perto da sua tenda, olhasse um monte ou montasse alguma coisa ali, montar, quem sabe ele poderia ter feito ali e ter realmente sacrificado o seu filho. Por quê? Porque Deus tinha determinado, segundo o meu conhecimento e o meu conhecimento bíblico aqui, pastor Joaquim, eu entendo o seguinte, que se ele tivesse olhado próximo à tenda, tivesse feito o sacrifício do seu filho próximo à tenda, o sacrifício tinha sido ali naquele lugar, tinha acontecido, porque não tinha sido segundo o que Deus tinha falado. Porque Deus falou para Abraão: vai e busca o lugar do sacrifício. Ele pegou e saiu e começou a procurar. Ele foi andando, até mesmo se cansou. Um certo período, um certo trecho bíblico fala que ele estava já um tanto quanto ofegante, cansado. Mas quando ele chega e fita os olhos, ele vê o lugar do sacrifício que Deus falou no seu coração. Imediatamente Abraão obedeceu, foi lá, colocou o filho, pegou ali o cutelo, iria realmente matar o seu filho. Mas por que eu quero dizer isso para você nessa noite? Vou ligar porque nós vamos falar acerca de Josué rapidamente. Eu quero dizer o seguinte: se